Rússia diz que tensões na Venezuela podem ter consequências para o Ocidente. E aí, Flávio Bolsonaro, que começou a figurar melhor nas pesquisas do que Tarcísio, hein? Só que até elevou ali, tem uma... como é que fala? A segurança, né? Tá bem grande aqui. Tem sido analisado com Flávio Bolsonaro depois do resultado da pesquisa e que teria até embasado aquela fala bem veemente após a visita dele ao pai. Vamos aqui em frente, então, justamente sobre cenário internacional. A Rússia disse que as tensões ligadas à Venezuela podem ter consequências imprevisíveis para todo o Ocidente. A declaração ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar um bloqueio de todos os navios petroleiros sancionados que entram e saem do país. Vamos então ouvir as informações do Américo Martins. Nós estamos vendo um aumento muito grande da pressão dos Estados Unidos sobre o regime do Nicolás Maduro. E essa pressão está cada vez mais sendo uma pressão econômica, que é aonde dói de fato no regime do Maduro e aonde, segundo a avaliação dos americanos, vai ser mais fácil eventualmente levar a uma queda do ditador e uma mudança de regime na Venezuela. Nas últimas semanas, a gente já viu uma pressão muito grande dos americanos contra a Venezuela. Então, nós temos ali mais de 15 mil militares americanos nas águas do Mar do Caribe. Tem dezenas de embarcações militares de guerra dos Estados Unidos na região para pressionar o Maduro. O principal porta-aviões do mundo, o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, está naquela região, pressionando o Maduro. Os militares dos Estados Unidos já afundaram mais de 25 barcos que supostamente estavam levando drogas para os Estados Unidos e já mataram mais de 90 pessoas nesse processo, que é um processo muito controverso do ponto de vista legal e que, no final das contas, não coloca toda essa pressão sobre o regime do Maduro. Porque apesar das alegações do Donald Trump de que o Maduro seja um narcotraficante, que o regime dele depende muito do tráfico de drogas, a verdade é que a Venezuela se sustenta na exportação de petróleo. 88% das divisas que entram na Venezuela vêm da exportação de petróleo. Isso apesar de muitas sanções que existem contra a economia do país. E como a Venezuela faz parte dessa exportação do petróleo? Através de um sistema clandestino de navios que muitas vezes são registrados irregularmente ao redor do mundo e que transportam esse petróleo para outras localidades do mundo onde não existem essas sanções contra o petróleo venezuelano. Por isso, o presidente Donald Trump determinou recentemente que um petroleiro, até agora só aconteceu com um navio, fosse apreendido pela Marinha Americana. Ele foi apreendido, o óleo foi tomado, o petróleo foi tomado pelos americanos e depois houve uma outra sanção dizendo que mais 6 petroleiros não poderiam chegar perto da Venezuela. Ontem, o Trump escalou ainda mais essa tensão, dizendo que nenhum navio que tenha qualquer tipo de suspeita de ter alguma sanção pode chegar perto do mar na Venezuela. Isso vai criar um impacto econômico muito forte, vai limitar muito parte das exportações da Venezuela. Na verdade, na prática, é um bloqueio econômico real contra as exportações de petróleo da Venezuela. Por isso, o mercado de petróleo já está reagindo, com o preço do petróleo subindo. Por isso, também, o regime da Venezuela reagiu muito duramente ontem, dizendo que essa era uma ameaça grotesca, foi a expressão de Caracas, dos Estados Unidos, que era um roubo do petróleo venezuelano, e dizendo que o Maduro ia continuar resistindo. Mas a Casa Branca sabe que a pressão econômica prática, não com sanções que às vezes não conseguem ser implementadas, mas com bloqueios como esse tipo de medida é que vai acabar tendo um efeito mais forte para enfraquecer o Maduro. A gente pode esperar que os Estados Unidos adotem ainda mais medidas duras nessa linha da economia para colocar ainda mais pressão no Maduro.